Olá, pessoal! Como prometido, vamos terminar o tópico da aula anterior nesta aula. Nós estávamos falando sobre os anos, as constituições, o sistema de monarquia, o nosso governo enquanto dependentes de Portugal, devendo satisfação, sem soberania própria, tendo um rei em Portugal, tendo que mandar impostos para lá, tendo que mandar riquezas para lá, e a nossa gradativa evolução até nos tornarmos um país soberano, completamente independente, com a nossa primeira Constituição da República. E a partir de agora, nós vamos começar na Constituição de 1934. Eu dei um pouquinho de atenção extra para essa Constituição, porque nós passamos um período muito turbulento antes dela. Muito turbulento. Veja só, Revolução de 1930 e a Revolução Constitucionalista de 1932. Vê as datas como são próximas? 4 anos de uma revolução e 2 da outra. Esse movimento causou muitas alterações na nossa norma, no nosso direito e também no tipo de investimento, na visão econômica que se tinha sobre o país. Tá? Olha só. Quando nós estudamos na aula passada movimentos de evolução, nós falamos, olha, as regiões começaram a ficar mais fortes. Nós tínhamos líderes regionais que tinham muito mais influência, que davam muito mais devolutiva à população do que Portugal. Portugal ficou meio pro forma, não exercia mais tanto domínio, porque nós tínhamos líderes regionais fortes, em regiões ricas, com bastante extração de minério, com desenvolvimento dessas regiões, com nobres cheios da grana ali, querendo defender os interesses nacionais, evidentemente, porque eles estavam na nação. Nós tínhamos ali um movimento histórico. Aqui, nitidamente, um movimento revolucionário, acarretado pela história, evidentemente, acarretado por tudo que tinha acontecido antes, mas aqui nós temos uma Constituição que nasce da Revolução. Ela nasce do movimento bélico mesmo, ela nasce de luta, ela nasce de gente na rua, de guerra, de conflito, de problema civil, ela nasce e traz muitas alterações. Eu trouxe aqui pequenas, mínimas, porque ela realmente foi uma mudança substancial para nós. Em 1934, a Constituição, e que durou bastante, veja só, foi a Constituição nossa que mais durou, 65 anos, vamos torcer para a nossa atual durar também, né? Ela trazia, evidentemente, normas voltadas para um sistema econômico mais liberal. Determinava como era organizado o Estado, evidente, né? A Constituição precisa fazer isso, e aqui com muito mais razão, nós estávamos nos afastando cada vez mais da dependência de uma outra força, de um outro domínio, e quanto mais distante desse domínio, maior a necessidade de nos organizarmos como dominador, não dos outros, mas de nós, de um território tão grande, na divisão dos estados. Como nós colocaríamos governantes, aonde nós colocaríamos governantes, qual poder nós daríamos a eles, como votar. Então, muita coisa precisou ser planejada de lá para cá. Preocupação em manter ainda o direito monárquico pela família real. Olha a preocupação que essa Constituição tinha. Ainda mantinha um direito monárquico para a família real. Na verdade, nós ainda temos no Brasil muitos descendentes da família real portuguesa. Nós temos. Inclusive, o processo mais antigo do judiciário foi resolvido, se eu não me engano, se não foi no ano retrasado, foi no ano passado. O processo já durava mais de 100 anos. Só uma curiosidade para você. Uma disputa entre o Estado do Rio de Janeiro e um descendente da família real. Então, o Estado dizia que a propriedade pertencia ao Estado, não sei se é ao Estado ou à União Federal, não me recordo, e esse descendente argumentava que isso era propriedade da família, e ele, portanto, era herdeiro. Esse processo levou mais de 100 anos para ser resolvido. Você tem noção do que são 100 anos? Não que os processos durem isso no judiciário, tanto que esse ficou famoso, foi o mais longo processo da história do judiciário brasileiro. O resultado, não é spoiler, já saiu, foi que
o descendente da família real portuguesa perdeu o seu direito sobre o imóvel e ele se manteve no domínio público, tá? Constituição de 1934. Nesse período nós falamos da Era Vargas, foi de 1930 a 1945. No meio disso teve uma Constituição, a de 1937. Esse aqui, Getúlio Vargas. Constituição de 1946. Passada a Era Vargas, vou até voltar aqui um pouquinho, passada a Era Vargas, que foi um período ditatorial, né? Getúlio Vargas ficou no poder com mãos de ferro. Passado esse período, nós tivemos uma Constituição para redemocratizar o nosso país, porque o nosso objetivo era retornar para um sistema democrático. Nós estávamos saindo de um período ditatorial e pretendíamos e conseguimos, com a Constituição de 1946, redemocratizar o nosso país. O Brasil foi redemocratizado. Essa Constituição trouxe igualdade de todos perante a lei, isso está mantido até hoje. Liberdade de manifestação de pensamento sem censura. Quando a gente vê esse tipo de norma, pense automaticamente por que é que isso precisou ser colocado como norma. É porque a norma anterior não permitia. Então, quando eu leio na Constituição de 1946 que é permitido, que é livre a manifestação de pensamento sem censura, e aqui tem uma observação, a não serem espetáculos e diversões públicas, eu sei que no governo anterior não tinha essa liberdade, senão não precisava estar expresso. Inviolabilidade do sigilo de correspondência. Se veio para cá, significa que no governo anterior a correspondência era violada. Liberdade de consciência, crença, exercício de cultos. Se teve que estar expresso é porque no anterior não tinha. Inviolabilidade da casa como asilo do indivíduo, até hoje é assim, né? Prisão só em flagrante delito ou por ordem escrita de autoridade competente, garantindo a ampla defesa àquela pessoa que está sendo acusada. Temos até hoje. Pode observar que nós estamos exemplificando aqui com normas que têm caráter civil, caráter administrativo, caráter penal, né? Não é só um tipo de norma. A Constituição ela tem essa característica. Ela traz garantias gerais. Extinção da pena de morte, preste atenção porque que eu coloquei entre aspas, tá? A pena de morte, ela era uma pena comum, né? Dependendo da gravidade do delito, tinha pena de morte no Brasil. Vocês vão encontrar muitas pessoas falando, e até muitos livros, que a pena de morte foi extinta nessa Constituição, depois da Era Vargas. Mas isso não é uma realidade, porque nós temos pena de morte até hoje no Brasil. Está chocado? Está chocado? Pegue um copo d'água, porque eu vou te contar. Nós temos pena de morte no Brasil garantido pela nossa Constituição de 1988, num único caso, em caso de guerra declarada. Mas temos, tá? É por isso que se diz que houve extinção da pena de morte. Extinção para os crimes comuns, tá? Para uma situação normal. Nós não temos nenhum crime, por mais grave que ele seja, que seja apenado com a morte daquele delinquente, a morte daquele condenado, né? Mas, no caso de guerra declarada, existe pena de morte. Separação dos três poderes, falamos muito sobre isso, legislativo, judiciário e executivo. Controle de constitucionalidade abstrato, isso aqui é uma questão um pouquinho mais complexa, mas envolve o poder e quem tem o poder de verificar se uma norma afronta a Constituição Federal ou se ela está ok, porque a Constituição não está acima de todas as demais normas. Então não é admissível que uma norma aqui de baixo contrarie a Constituição Federal. Então aqui nós já passamos a ter esse controle de constitucionalidade. A Constituição de 1967 e essa emenda número 1 que veio em 1969 já são produtos do governo militar. Finalmente, em 1988, pós-governo militar, mais um movimento de redemocratização. E todas as normas existentes na Constituição de 1988 também correspondem, você pode ler a norma e observar, elas correspondem a uma necessidade de garantir, de cuidar, de preservar
o que no governo anterior não estava preservado. Então a nossa Constituição de 1988 traz coisas básicas, tipo é proibida a tortura. Se o Constituinte de 1988 acreditou ser necessário escrever o óbvio, tanto que a nossa Constituição é razoavelmente grande comparada de outros países, é porque o governo anterior não garantia. Tá? É claro que ela tem coisas inúteis também, por exemplo, o Colégio Dom Pedro I, acho que é Dom Pedro I, permanecerá no governo federal, como um patrimônio federal. Precisava pôr na Constituição Federal que o colégio, que a escola Dom Pedro I vai se manter como uma escola federal? Podia estar em outra norma, ainda se quisesse garantir, né? Não é que não precisa normatizar, mas na Constituição não era necessário. Então, quando nós observamos o nosso Brasil colônia, lá no comecinho, né, onde tiravam nossos bens, nossas vantagens, começaram a dividir nossa terra, alguém começou a se tornar dono de algo que pertencia aos índios, que pertencia ao mundo, até o Brasil de hoje, democrático, soberano, com força econômica, temos nossas fraquezas, temos nossas desvantagens, mas somos um país substancial. Não podemos dizer que somos um país zero à esquerda na economia, não somos, até pelo nosso tamanho, né? Nós observamos que esse processo ele é histórico e também derivado de revoluções, de movimentos de força, de movimentos de enfrentamento e de diferenças entre períodos de governo, tá? Então, olha só, nós falamos aqui de extrativismo. Nós não podemos deixar de fora escravidão. Escravidão foi um grande comércio. Escravidão deu muito dinheiro para outros países ou até para pessoas que hoje nós temos os descendentes vivos aí, mas foi um fator econômico e o Brasil passou por isso. Nós falamos de terras, não só da parte de cima da terra, mas também do seu subsolo. Nós falamos de água, nós falamos de ouro, né, os minérios. Nós falamos do comércio e da indústria, que começou a transformar determinadas regiões em grandes centros, mais ricos, mais fortes, com líderes mais substanciais, mais representativos dos interesses daquela região, daquele município. Importação e exportação, agora nós estamos chegando já muito mais próximos da nossa época, muito mais próximos de agora. O que a gente importa? O que a gente exporta? Né? Há muita crítica dentro da nossa economia que nós temos grande parte da matéria-prima do que nós importamos. Então a gente manda a matéria-prima por um preço e compra o produto pronto por um preço muito maior, sendo que a gente podia produzir no Brasil. Então existe uma crítica grande em cima disso. Se essa aula talvez acontecesse daqui a 100 anos, a gente passaria por essa informação e, se Deus quiser, contaria uma história de evolução, de maior ganho econômico, de maior força econômica para o nosso país. Investimentos, avanço econômico, aqui nós podemos listar uma infinidade de fatores que são realmente fatores que construíram a nossa história e não só a nossa história enquanto governo, enquanto povo, enquanto miscigenação de raças, enquanto hábitos e costumes, mas também a nossa história enquanto potência econômica, seja ela vantajosa em um ponto, desvantajosa em outro, mas a nossa economia ela foi construída com história e com revoluções, certo? Então eu agradeço muito a sua presença, agradeço por todas as aulas que você esteve comigo nessa disciplina e eu espero ter passado bastante conteúdo sobre uma introdução do direito constitucional, porque ele é super extenso. Se ficou um gostinho de constitucional na sua vida, eu já me dou por satisfeita. Muito obrigada e até uma próxima!